Atos, capítulo 18. E depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, ajuntou-se com eles. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e gregos. E quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado no Espírito, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse-lhes: O vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Estou limpo, e desde agora parto para os gentios. E saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Tício Justo, que servia a Deus, e cuja casa estava junto da sinagoga. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. E muitos dos coríntios, ouvindo-o, creram e foram batizados. E disse o Senhor em visão a Paulo: Não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo. E ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Mas, sendo Galho procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e levaram-no ao tribunal, dizendo: Este persuade os homens a servir a Deus contra a lei. E querendo Paulo abrir a boca, disse Galho aos judeus: Se houvesse, ó judeus, algum agravo ou crime enorme, com razão vos sofreria. Mas se a questão é de palavras e de nomes, e da lei que entre vós há, vede-o vós mesmos, porque eu não quero ser juiz destas coisas. E expulsou-os do tribunal. Então todos os gregos agarraram Sóstenes, principal da sinagoga, e feriram-no diante do tribunal, e a Galho nada destas coisas o incomodava. E Paulo, ficando ainda ali muitos dias, despediu-se dos irmãos, e dali navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em Cencreia, porque tinha voto. E chegou a Éfeso e deixou-os ali. Mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus. E rogando-lhe eles que ficasse por mais algum tempo, não conveio nisso. Antes despediu-se deles, dizendo: É-me de todo preciso celebrar a solenidade que vem em Jerusalém, mas, querendo Deus, outra vez voltarei a vós. E partiu de Éfeso. E chegando a Cesareia, subiu a Jerusalém, e saudando a igreja, desceu a Antioquia. E estando ali algum tempo, partiu, passando sucessivamente pela província da Galácia e da Frígia, confirmando a todos os discípulos.
E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga, e quando o ouviram Priscila e Áquila, levaram-no consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. Querendo ele passar a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito ao que pela graça criam. Porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Atos, capítulo 18. O ganho desonesto a que Satanás proporcionava ocasião encontrou o Evangelho em Filipos. Em Atenas, este mesmo Evangelho encontra-se perante a dureza e a indiferença moral do saber que lisonjeava a vaidade humana, assim como encontra em Tessalônica os esforços da inveja judaica. O Evangelho, vitorioso sobre uma dessas disposições hostis, excedendo ao efeito de uma outra, prossegue o seu caminho, e depois de ter exposto aos atenienses instruídos tudo o que o seu estado de espírito podia suportar, deixa-os para ir encontrar, no meio do luxo e dos costumes depravados da rica Corinto, um povo numeroso, para juntar à igreja. Tais são os caminhos de Deus e os exercícios do seu dedicado servo, conduzido pelo Espírito. Note-se que esta energia, que procurava os gentios, não perde nunca de vista o favor de Deus para com o povo de sua escolha, favor que sempre procurava esse povo, até que ele mesmo o rejeitou. Em Tessalônica, Paulo recebe por 2 vezes socorros de Filipos. Em Corinto, onde o dinheiro e o comércio abundam, trabalha sossegadamente com 2 dos seus compatriotas, que são do mesmo ofício. Ainda aqui o apóstolo se dirige em primeiro lugar aos judeus. Estes opõem-se à sua doutrina e blasfemam. O apóstolo toma então seu partido com ousadia e decisão, com a ousadia e decisão de um homem verdadeiramente conduzido por Deus, com calma e conhecimento, de modo a não se deixar desviar. Sacode as suas vestes, declarando que está puro do sangue deles, e que, a partir dali, se virava para os gentios, segundo Isaías 49, tomando esta profecia como um mandamento de Deus. Aqui, em Corinto, Deus tem um grande povo, emprega também a incrédula indiferença de Gálio para frustrar os projetos e a malícia dos judeus, invejosos, como sempre, de uma religião que anulava sua importância, qualquer que fosse, aliás, a graça de Deus para com eles. Paulo, depois de ter trabalhado durante muito tempo em Corinto, parte em paz. Os seus amigos judeus, Priscila e Áquila, vão com ele. Tendo feito um voto, dirige-se a Jerusalém. A oposição dos judeus não tirava a Paulo a sua afeição pela sua nação, nem a sua fidelidade em pregar-lhe sempre em primeiro lugar o Evangelho e a reconhecer-lhe tudo que lhe pertencia em graça perante Deus. Submete-se
mesmo as ordenanças judaicas. Talvez os hábitos anteriormente adquiridos tivessem ainda sobre ele alguma influência, sem ser a influência do Espírito Santo. Mas, ainda que assim fosse, ele não tinha, segundo o Espírito, nenhum pensamento que revelasse desconhecer o que a paciente graça de Deus concedia ao povo. Dirige-se aos judeus em Éfeso. Estes estão dispostos a escutá-lo, mas ele quer celebrar a festa em Jerusalém. Aqui, ele é ainda judeu, com as suas festas e os seus votos. É evidente que o Espírito Santo introduziu aqui essas circunstâncias para nos dar um quadro verdadeiro e completo das relações entre o sistema judaico e aquele de que Paulo era ministro, o grau de libertação da influência de um, assim como da energia que estabelecia o outro. Um antigo sistema que se liga à carne retém muitas vezes a sua influência, em certa medida, quando a energia para atuar era segundo um outro sistema, que é espiritual, existe em grau muito elevado. A liberdade que condescende aos preconceitos e aos hábitos não é sujeição a esses mesmos preconceitos na nossa própria pessoa. As duas coisas misturam-se na nossa fraqueza, mas são, de fato, opostas uma à outra. Respeitar o que Deus respeita, quando somos chamados a atuar em relação com o sistema, mesmo quando aquilo que respeitamos já não é senão uma superstição e uma fraqueza, e o próprio sistema tem perdido toda a força e todo o seu real valor, é algo muito diferente de um indivíduo se colocar sob o jugo da superstição e da fraqueza. O primeiro modo de agir é o efeito do espírito, o segundo é o efeito da carne. Mas em nós, infelizmente, não raro se confunde um com o outro. A caridade torna-se a fraqueza que lança incerteza no nosso testemunho. Paulo continua sua viagem, sobe a Jerusalém e saúda a igreja. Verso 22. Depois desce a Antioquia e visita de novo todas as igrejas que ele tinha fundado, unindo assim toda a sua obra, Antioquia e Jerusalém. Deixa o leitor o cuidado de julgar até que ponto seus antigos hábitos exerciam influência sobre ele na sua maneira de atuar. Ele era judeu. E o Espírito Santo quis fazer-nos compreender que o apóstolo estava tão longe quanto possível de desprezar o antigo povo de Deus, para o qual o favor divino nunca mudará. O sentimento de Paulo a este respeito era certamente justo, pois a palavra de Deus mostra-nos que, num outro caso, ele ultrapassou os limites que o espírito e a espiritualidade teriam posto a esse sentimento. A palavra de Deus aqui não nos dá senão os fatos, e o apóstolo poderia ter tido alguma razão particular e válida por causa da posição especial em que se encontrava. Por vezes poderemos achar-nos em circunstâncias tais que contradigam a liberdade do Espírito Santo e que, no entanto, quando estamos nelas, têm um curto direito sobre nós, exercendo uma influência que, necessariamente, enfraquece na alma a energia dessa liberdade. Não temos razão de aí nos colocarmos, mas uma vez que nos encontremos lá, os direitos fazem-se valer e a influência exerce-se. Por exemplo, um homem chamado por Deus para o servir é expulso da casa paterna, passando a andar na liberdade do espírito. Mas mais tarde, sem que o pai tenha mudado, até volta à casa paterna. Os direitos de seu pai
como que renascem. Onde estará agora sua liberdade? Um homem possuindo uma inteligência espiritual muito mais lúcida do que alguns dos seus amigos, coloca-se, no entanto, no meio deles. A partir daí, ser-lhe-á quase impossível conservar um poder de julgamento espiritual. E é do lado daquele que gozava da liberdade, da plenitude da graça, que o laço é voluntariamente formado com um sistema que estava ainda sob o jugo da lei. Os cristãos em Jerusalém ficam ao nível dos seus antigos preconceitos, reclamando a paciência e a indulgência daquele que era o vaso e a testemunha da liberdade do Espírito de Deus. Isto, com o suplemento da obra de Paulo em Éfeso, forma o círculo dos trabalhos ativos do apóstolo, para nele nos mostrar os caminhos do Espírito para o homem no Evangelho. Desde o verso 24 do capítulo 18 até o verso 7 do capítulo 19, encontramos uma espécie de resumo dos progressos da doutrina de Cristo e do poder que a acompanhava. Apolo não conhecia senão os ensinamentos de João, porém, de coração reto, confessava diante de todos o que sabia e anunciava-o publicamente. Havia nele a fé de uma alma regenerada. Áquila e Priscila esclarecem-no plenamente acerca dos fatos do Evangelho e da doutrina de um Cristo morto, ressuscitado e glorificado. Quando chega a Corinto, Apolo é já um poderoso doutor do Evangelho do Senhor no meio dos judeus, confirmando assim a fé dos discípulos. A energia do Espírito Santo manifesta-se nele sem nenhuma intervenção de Paulo, nem de nenhum dos 12. Ele atua independentemente, isto é, o Espírito atua nele independentemente da autoridade já conferida a outros. Certas pessoas podiam dizer, eu sou de Apolo, 1 Coríntios 1:12. É interessante ver essas diversas manifestações do poder e da liberdade do Espírito Santo e lembrar que o Senhor está acima de tudo e que se atua muito em favor de um Paulo, atua também em quem ele quer e onde quer. Por outro lado, no que se segue, encontramos o progresso da revelação divina ligada ao poder apostólico de Paulo. A presença desse poder no apóstolo é fartamente desenhada e verificada pelo poder que ele tem de comunicar o Espírito Santo. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.